Boa noite a todos, eu me chamo Juliana e estou aqui para a realização de mais um evangelho virtual da nossa casa Francisco de Assis, em Diadema. É importante estarmos reunidos mais uma vez e é muito feliz essa possibilidade de reunirmos, nem que seja por meio tecnológico, os nossos corações e as nossas vibrações. Sempre trazendo a mensagem de Jesus, que é algo tão necessário nesses tempos que estamos vivendo e passando. Eu separei aqui, antes da gente iniciar o nosso evangelho, uma reflexão que eu considerei importante. Os nossos corpos físicos é que estão limitados a ficar dentro de casa para evitar o contágio. Os nossos corpos astrais, os nossos corpos espirituais, eles não têm limite. Fica mais fácil da gente entender quando você imagina a tua mente. A mente da gente não tem limite. Os nossos pensamentos, as nossas emoções e vibrações, elas não têm limite. Não existem barreiras que as impeçam de fluir por aí. Então, nesse momento onde o nosso corpo físico precisa estar parado, é a hora em que a nossa mente, o nosso corpo espiritual, mais se desenvolve. Nesses momentos é que a gente percebe a necessidade de estarmos envoltos em fé, em pensamentos positivos e buscando sempre a nossa melhoria interior, que é, na verdade, a grande proposta quando a gente percebe uma situação de pandemia como essa que está incluindo o mundo todo. Nenhuma dessas situações é para o nosso mal. Nenhum dos problemas que a gente visualiza hoje é para o nosso mal. Tudo é aprendizado, tudo tem o seu propósito e nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Deus é bom o tempo todo. Então, ele não vai causar uma pandemia como se fosse um castigo bíblico, uma coisa assim. Então, a gente não pode olhar para essa situação com esse olhar. A gente precisa perceber o que é necessário para que esse momento, que é um momento desafiador, seja tranquilo e a gente consiga passar por ele com mais calma, com reflexão, saindo dessa situação muito melhor do que nós estávamos antes. Como diz o nosso Chico Xavier, tudo passa e isso também vai passar, não é mesmo? Então, para o evangelho de hoje, para essa renovação de fé que estamos precisando e trazendo os ensinamentos de Jesus, que nesse momento é aquilo que a gente precisa, né? Vamos dizer que Jesus é o nosso GPS, ele não é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. E nunca se fez tão necessário que a gente pense nessas questões que Jesus trouxe. O nosso evangelho dessa noite faz parte do capítulo 16, cujo título é Servir a Deus e a Mamon. Então, no primeiro ponto, a gente tem aqui em Lucas: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. É importante a gente esclarecer que quando ele fala servir a Deus e a Mamon, Mamon foi um deus muito cultuado na antiguidade, principalmente pelos povos sírios, e ele representava isso que foi dito no final da frase, as riquezas. Então não se pode servir a Deus e as riquezas. O que a gente precisa refletir disso e qual é a relação que essa situação tem com o que a gente vive hoje nessa situação totalmente nova de pandemia e principalmente de crise mundial, né? Crise econômica. Quando a gente se refere a Mamon, a gente está falando de todas as coisas materiais. Não dá para servir a dois senhores, não dá para a gente ser materialista, preso às coisas, às riquezas e servir a Deus ao mesmo tempo. Porque Deus nos mostra que tudo isso é emprestado. Tudo isso não nos pertence, é dado momentaneamente. A gente usufrui dessas coisas, mas elas não são nossas. Nem mesmo esse corpo físico é nosso.
Esse corpo físico está conosco durante essa encarnação, mas vai chegar um momento que ele também vai precisar ser entregue para que ele seja transformado e a nossa evolução siga adiante. Então, quando Lucas ele fala sobre servir a Deus e a Mamon, traduzindo o que Jesus falou, ele está dizendo que essas riquezas, elas são todas aquelas coisas que nos apegamos. A riqueza, vamos interpretar mais do que simplesmente falar de ouro, de dinheiro. São os apegos. Apegos em padrões de comportamento que já não nos servem mais. Apego a pensamentos que já não nos acrescentam. Crenças limitantes que nós carregamos e que chegou o momento da gente se limpar. Chegou o momento, como a gente está fazendo nas nossas casas, né? Passando um álcool gel em tudo, a gente precisa também limpar a nossa mente, o nosso coração dessas coisas que a gente poderia até comparar com o vírus. São coisas muito que preocupam no sentido de deteriorarem a nossa saúde. Não é a nossa saúde física, é a nossa saúde espiritual. Mas é uma coisa muito mais importante até do que a saúde física, né? Porque esse corpo é passageiro e o nosso espírito é eterno. Então a gente precisa cuidar dele. Nesse sentido, o que a gente percebe? Nesse momento em que nós temos vamos chamar de inimigo, embora a gente saiba que o vírus ele não é nosso inimigo, ele é nosso amigo, porque ele vem para proporcionar a possibilidade de renovação e de despertar da consciência, de transformação do nosso ser. Como ele é invisível e como a gente não tem controle sobre ele, a gente lida com o desconhecido, né? O que não é visto, a gente não sabe onde está, a gente não sabe como se proteger e o que fazer. Então, o desconhecido vai fomentando em nós esse medo. E o medo significa que nós estamos mais servindo a Mamon do que a Deus. Porque quando a gente serve a Deus, a gente não tem medo de nada. A gente sabe que tudo veio de Deus, todas as coisas foram criadas por Deus. Inclusive, o vírus também foi criado por Deus. Criado por Deus no sentido de que Deus permitiu que ele existisse e que ele fosse usado para o nosso bem. Não significa que Deus foi lá e falou, eu vou criar esse vírus para a situação. Não, tem coisas que são criações do homem, dos espíritos que ainda são pouco esclarecidos, e aí a gente não vai entrar muito nesse mérito. A questão é que tudo o que acontece tem a permissão de Deus. Deus está presente em tudo. Nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos desamparados. Estamos dentro de nossas casas e algumas pessoas podem até estar sozinhas fisicamente, porque a gente sabe que nunca estamos sós. A gente sempre tem os nossos amigos espirituais, os nossos anjinhos da guarda nos acompanhando e nos guardando. Aí, voltando para o nosso evangelho, como eu estava dizendo, diante desse desconhecido, a gente viu uma situação em que o caos econômico se instalou. As pessoas elas não estão podendo trabalhar, a maioria delas é obrigada a ficar em casa. Algumas até conseguem fazer home office, essa parte, mas a maioria não consegue. E aí, com isso, vem demissão em massa, férias antecipadas sem remuneração e uma perspectiva de futuro muito difícil do ponto de vista econômico. A gente também não sabe o que vem pela frente e esse desconhecido faz com que o medo se instale. E o que é o medo? O medo, principalmente o medo do desconhecido, que é um medo antigo do homem, ele representa um instinto, ainda um instinto animalizado. O homem tem medo porque o medo serve para nos proteger. O medo serve para nós pararmos e avaliarmos a situação de perigo. Ele tem uma função positiva, mas não é bom sentir medo. E nesse momento não é necessário sentir medo. Quando a gente sente medo, a gente está colocando em dúvida a força de Deus. Quando a gente sente medo, a gente está deixando que o mal, as negatividades
E quando eu digo mal, são os nossos próprios pensamentos, não é uma coisa externa. Essas coisas nos dominem. Então é o nosso lado mais animalizado que vai tomando conta, porque é instinto. Tudo bem, é um instinto de sobrevivência e a gente precisa dele ainda. Mas esse instinto, ele não está nos favorecendo quando ele impede que a gente consiga refletir e pensar. E aí o propósito de tudo isso se perde. Qual seria esse propósito? Servir a Deus, voltar-se para as coisas espirituais. E espirituais não é a religião, mas é o amor ao próximo, a solidariedade, auxiliar quem está do meu lado. Essa situação trouxe várias possibilidades de trabalharmos a caridade. E isso é servir a Deus. A espiritualidade amiga, ela já vem nos alertando há muito tempo que tempos complicados viriam, dias difíceis viriam. E esses dias chegaram. 2019 foi um ano muito desafiador e 2020 também. E provavelmente 2021 também. E tudo isso não é para o nosso mal, tudo isso é para o nosso bem, é para o nosso desenvolvimento. Como a gente já comentou em outros evangelhos, a transição planetária está aí, onde a gente deixa de ser um planeta de provas e expiações e passa a ser um planeta regenerado. Mas não é o planeta apenas que se transforma, nós também nos transformamos. Por isso precisamos ter esse despertar. Um homem regenerado, ele se baseia no amor e não no medo. Um homem regenerado, ele confia em Deus. Ele tem certeza dentro do coração dele que não vai faltar nada e que ele sabe que tudo vai passar e que tudo tem a mão e o consentimento de Deus. Tendo isso esclarecido dentro dele, não existem barreiras, não existem situações onde ele se sinta ameaçado. E é o que nós precisamos aprender com essa lição de servir a Deus e a Mamon. Nessa mudança, o que o vírus nos obrigou a fazer? Nos obrigou a olharmos para as nossas questões íntimas. Muitas pessoas estão tendo dificuldade porque elas são obrigadas a ficarem perto dos seus familiares. Aquele familiar mais complicado, mais difícil. A gente vê piadinhas pelo WhatsApp de aumento de divórcio e de situações assim. Por que essas piadinhas elas são engraçadas? Porque infelizmente ainda é o que acontece. Quando as pessoas são obrigadas a estarem próximas, elas precisam trabalhar as suas virtudes. É necessário que a gente tenha tolerância, que a gente tenha respeito, que cada um perceba o outro, olhe para a necessidade do outro e que a gente saia um pouquinho daquele egoísmo que nós carregamos. Esse egoísmo também tem a ver com a materialidade, tem a ver com o apego. Seria servir a Mamon, como diz o nosso evangelho. Aqui no Brasil, a situação já estava difícil. A gente já tinha uma crise econômica e todas essas coisas já estavam na nossa mente, nos deixando preocupados. Com a crise mundial que se instalou e com o que vem pela frente, do ponto de vista financeiro, as pessoas estão ainda mais preocupadas e ainda mais amedrontadas. Muitas pessoas estão mais preocupadas com isso do que com a própria contaminação do vírus. E elas têm o seu fundamento, porque é fato que dias mais complicados estão por vir. Mas esses dias eles não precisam ser tão terríveis como a gente está imaginando. Se a gente souber servir a Deus, mantermos as nossas energias positivas, vibrando amor para o nosso planeta, nos pedindo a força da fé, acreditando na fé. Então, vamos tentar nesse momento pensarmos no hoje, para que essa ansiedade com o amanhã não nos prejudique. Hoje eu estou bem, hoje as coisas estão fluindo. Eu tenho certeza que o amanhã também será assim. Uma das partes que a gente precisa pensar, e que eu tenho aqui os meus papeizinhos, por isso que eu estou olhando para baixo, é a respeito dessa mesma passagem descrita por Mateus. O que eu li para vocês do Evangelho segundo o Espiritismo é a parte de Lucas. Mateus traz da seguinte maneira, e olhem que interessante.
Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida pelo que haveis de comer ou de beber, nem do vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestido? Então é exatamente o que a gente vem falando. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam os celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um cúbito à sua estatura? Por que andais ansiosos pelo que haveis de vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Se Deus, pois, assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Assim não andeis ansiosos, dizendo: que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou com quem havemos de vestir? Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas. Mas buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa passagem do olhai os lírios do campo é uma passagem muito bonita e que traz um alento muito grande ao nosso coração, porque é um fato. Se Deus prepara toda essa natureza maravilhosa, vamos pegar o exemplo que Jesus trouxe, os lírios, uma flor linda, que por sinal nasce do pântano, do lodo. E se para ele não falta beleza e não falta o alimento, que dirá de nós, que somos os seus filhos? Jesus deixou isso muito claro para todos nós. Nós somos filhos de Deus. E Deus não desampara ninguém, não desampara nenhuma criatura. A gente precisa se ligar a Deus, precisamos estar voltados para essa questão espiritual, que é aonde a gente vai encontrar força para passar por todas as atribulações que estão por vir e que já estão aí presentes em nossas vidas. Não vamos nos esquecer, meus irmãos, que tudo passa. Vamos nos lembrar desses ensinamentos de Deus. A parte do olhar e os lírios do campo. Servir a Deus e não a Mamon. Isso é muito importante, porque assim nós vamos conseguir chegar naquele ponto que é necessário, que é esse despertar que eu tanto falo. É importante que a gente perceba que não estamos sozinhos. O mundo inteiro está conectado. O que aconteceu lá na China está repercutindo aqui no Brasil e em várias partes do mundo. Então, não cabe egoísmo, não cabe pequenezas, não cabe aquelas coisas que não acrescentam nada, que a gente chama de negativo. A gente precisa aprender a desenvolver as nossas virtudes, o auxílio ao próximo. E situações de crise, elas exigem isso de nós. E nós nos emocionamos, por exemplo, quando vemos os vídeos das pessoas nas sacadas dos seus prédios batendo palma para os profissionais da saúde que estão passando por uma situação extremamente complicada. O ser humano ele é capaz disso. A gente se emociona quando a gente fica sabendo que as pessoas estão se oferecendo para comprar mantimentos e produtos para aquelas que não podem sair porque estão na faixa de risco. Tudo isso está despertando dentro do homem aquilo que ele tem de melhor, essa centelha divina, esse pedacinho de Deus que nós carregamos. Então, vamos olhar para essa situação de modo positivo, lembrando que chegou o momento da gente escolher a quem nós vamos servir. Nós vamos servir a Deus ou nós vamos servir as riquezas? Estamos prontos para nos desapegarmos de tudo aquilo que nos acrescenta? Essa é a grande questão que o momento do coronavírus está trazendo, e é por isso que eu pensei nesse evangelho como sendo tão significativo. E pensando nessas questões, eu coloco para vocês a necessidade de estarmos em oração, a necessidade de nos fecharmos em nós mesmos,
trazendo do nosso coração, do nosso peito, o nosso melhor sentimento, envolvendo a todos e principalmente a nós com o amor de Deus, lembrando de Jesus, lendo o Evangelho em casa, buscando esse apoio. Nós do Francisco de Assis estaremos aqui em todos os momentos, será pela tecnologia, e dessa vez a tecnologia muito abençoada, nos conectando, servindo ao bem, e devemos aproveitá-la ao máximo possível. Agradeço a todos pela paciência de estarem aqui me ouvindo, muito feliz pela oportunidade de estar trazendo a minha reflexão sobre esse tema. Nos vemos em breve, numa situação muito mais tranquila. Com a graça de Deus, eu tenho muita fé que todos nós vamos passar por esse momento renovados e principalmente mais conscientes e compreendendo melhor os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Nos momentos mais complicados do nosso dia, vamos pensar só por hoje. Só por hoje tudo é possível e só por hoje pode durar uma eternidade, não é mesmo? Vamos nos apegar ao nosso Mestre, lembrando sempre da sua paz, da sua mansuetude, lembrando que nada acontece sem que seja permitido por Deus. E com isso a gente acalma o nosso coração, serena a nossa alma e faz aquilo que precisa ser feito, que é despertarmos para uma nova era. Graças a Deus, chegou o nosso momento, não é mesmo? E assim eu termino o nosso evangelho de hoje com o meu desejo de paz, de bênção e de muita luz para todos os lares, para todas as pessoas que estão me ouvindo. E fiquem com Deus. Muito obrigada pela oportunidade.